Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar no dia de hoje na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10 e no versículo de número 28, onde o Senhor Jesus vai dizer as seguintes palavras: Não temam aquele que pode matar o corpo, porém não pode matar a alma. Antes, temam aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Neste versículo, Jesus estava falando com seus seguidores e dizendo que quando eles fossem ao mundo pregar o Evangelho, que eles não tivessem medo. E algo que atrapalha a nossa vida nos dias atuais é o medo. E o medo de perder a vida tem sondado a nação, tem sondado o mundo por causa da pandemia. E ficou famoso no tempo presente a seguinte frase: eu venci o Covid. As pessoas que passam por essa doença e que se recuperam, elas têm o privilégio de dizer: olha, eu venci. Porque existem muitos morrendo. E isso é maravilhoso. Se você venceu essa doença, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja grato a Ele por ter passado por mais uma situação dessa vida e ter vencido nessa vida. No entanto, como cristãos, nós temos falhado no tempo presente ao temer somente aquilo que o mundo pode tirar de nós. Nós temos tido medo de morrer, mas não temos tido medo de pecar. As pessoas têm medo de perder um trabalho, têm medo de perder a sua saúde, mas elas não têm medo mais de cometer pecado. Elas não temem mais o que vai acontecer após essa morte, após a morte desta carne. E nós, como Igreja de Cristo, temos que se lembrar que não existe cristianismo sem vida eterna. Não existe cristianismo sem se preocupar com a nossa vida após a morte. O cristianismo, ele nos traz essa certeza e essa esperança de vivermos com Cristo depois desta vida. No entanto, para que eu possa desfrutar dessa vida eterna, eu preciso fazer uma única coisa: me arrepender dos meus pecados. E é isso que eu queria meditar com você nesse dia. Talvez você está feliz porque venceu a doença carnal, mas eu quero te convidar a vencer a doença espiritual. Eu quero te convidar a vencer o que mata o homem, o pecado. E isso, existe uma solução: é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, é se arrepender dos seus pecados e é esperar de Cristo não só nessa vida. Na primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, Paulo nos dá um alerta dizendo: olha, se nós esperamos de Jesus Cristo só nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não podemos esperar um cristianismo que nos dê trabalho, que nos dê saúde, que nos dê roupa, que nos dê viagem, que nos dê bens materiais. Isso faz parte desta vida e temos que desfrutar disso. Mas nós temos que esperar do cristianismo que nos dá a esperança de ter os nossos pecados perdoados, de nos fortificar com o Espírito Santo, para que juntos possamos vencer aquilo que mais atrapalha a humanidade, que é o pecado. Você tem se preocupado com aquele que pode não só tirar a sua vida física, como também pode lançar ela no inferno, aonde a Bíblia relata que é um lugar de pranto, de dor, de choro? Pense nisso nesse dia, meu irmão, e reflita. O cristianismo é muito mais do que se reunir numa igreja no domingo. O cristianismo é muito mais do que andar com uma Bíblia na mão. O cristianismo é praticar tudo o que Jesus ensinou e é ser cheio do Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue vencer aquilo que te lança no inferno, que é o pecado. Não precisa se assustar, só precisa se arrepender. Não precisa se desesperar, basta aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse tempo que todos comemoram a vitória sobre uma enfermidade física, eu convido você a comemorar a vitória sobre o pecado, a doença espiritual deste século, a doença que tem tirado pessoas das suas casas, maridos que traem as suas esposas, esposas que traem os seus maridos, filhos que desrespeitam os seus pais, pais que desrespeitam os seus filhos, patrões que exploram os seus funcionários, funcionários que enganam os seus patrões. Nós temos que ver que este tempo presente, o que este mundo precisa é de cristãos ativos, práticos e não nominais. Se você olha o mundo, o cristianismo ainda é a maior religião.
mas se você olha na prática, parece até que em muitos momentos ele é inexistente. Se você tem sentido medo de perder emprego, se você tem sentido medo de perder a vida, e se você não tem sentido medo de pecar, você está andando num caminho fora da direção de Deus. Que Deus te dê nesse dia de hoje sabedoria para entender que esta vida ela foi feita por Deus para que nós pudéssemos desfrutar de tudo que ela tem, mas que dentro desse desfrutamento nós temos que agir de uma forma que não nos impeça de viver aquilo que já está preparado, que é a vida eterna com Cristo Jesus. O meu desejo é que você esteja com Cristo e que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador, e que você aceite a sua orientação, se arrependa do seu pecado e seja uma referência dele nessa terra. Fica com Deus. Esse é o meu desejo, no nome de Jesus. Amém.